Como dar um feedback eficaz? Se você é empresário ou exerce alguma função de gestão, provavelmente essa palavra ela faz parte do seu dia a dia. No meu trabalho com muitos gestores e empresários, é comum que alguns tenham um pouco de receio, que evitem dar feedback para os seus liderados, por vários motivos. Por não saber como dar o feedback, por não saber qual a melhor estrutura, por não saber qual o tempo que eu tenho ou em que momento que eu dou esse feedback. E principalmente, um dos maiores receios e medos de quem tem um cargo de gestão na hora de dar um feedback é que simplesmente o funcionário não aceita e acaba pedindo demissão. Eu não sei se você se identifica com alguns desses, mas esses são os motivos mais comuns de que muitos gestores não utilizem essa ferramenta tão poderosa que é o feedback, ou façam o feedback de uma forma que não seja eficaz, e, em vez de trazer os resultados positivos, acabam tendo apenas os resultados negativos de um feedback que não foi feito de uma forma adequada. E quais são, então, os principais métodos? Quais são as formas ou qual a melhor forma de dar um feedback? Algumas coisas são importantes você estar atento na hora de fazer o feedback. Primeiro, é não perder o time. Um feedback ele só é eficaz quando você dá de uma forma imediata ou até mesmo no mesmo dia. O funcionário fez algo que não foi legal e eu preciso corrigir esse comportamento. Se você deixar passar 1, 2, 3 dias, uma semana para dar esse feedback, ele já não vai ter o mesmo efeito. Até porque muitas vezes o funcionário nem vai lembrar da situação ou ele vai entender que aquilo que ele fez não foi talvez tão grave como você, gestor, está vendo. Então, o time, o tempo de dar esse feedback, ele é extremamente importante para que você colha o resultado positivo dele. Outro detalhe, ter uma comunicação clara e objetiva. Eu acompanho muitos gestores, quando eles vão dar o feedback para os seus liderados, que ficam muitas vezes contando histórias, dando voltas e voltas para falar aquilo que realmente precisa ser falado. Isso faz com que o feedback, além de demorar muito tempo, não tenha o resultado que nós precisamos que tenha. Então, tenha uma comunicação clara, uma comunicação objetiva e uma comunicação que vá direto ao ponto, trabalhando em cima de fatos e não de emoções, e sim o que de fato aconteceu e o que precisa ser corrigido. Outra forma extremamente eficaz de dar um feedback é aquele velho formato que talvez você já tenha ouvido falar, que é o formato sanduíche. O que acontece quando nós falamos de um feedback sanduíche? Diferente de um sanduíche onde o recheio é a parte gostosa, no nosso caso, no feedback é o momento de fazer a correção daquele comportamento que você deseja que o seu liderado mude. Então, dentro do feedback sanduíche, nós começamos falando quais são as características positivas desse funcionário. Porque sim, esse funcionário provavelmente tem coisas boas dentro da função que ele exerce. Após isso, você faz toda uma ligação trazendo o comportamento ou atitude que ele teve que você precisa que seja corrigido. Um fator extremamente importante quando nós vamos fazer a transição dos pontos positivos para os pontos de melhoria, você jamais deve usar a palavra mas, porém, então. Porque quando você utiliza essas palavras, automaticamente o nosso cérebro anula o que foi falado antes e já entra num modo como se fosse de se preparar para se defender de algum possível ataque. Eu já vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você que está assistindo esse vídeo. E finalizamos esse feedback com um reforço positivo, dizendo, que se eu posso contar com a pessoa, eu confio em você, eu sei que podemos aí atuar junto. Esse é o método mais tradicional, ele realmente é um método simples e altamente eficaz. Eu aconselho, se você não tem essa habilidade, se você não utiliza esse método, escreve, treina antes de dar o feedback, porque sim, o resultado dele é muito eficaz. Eu vou dar um exemplo de um feedback que foi feito uma vez numa empresa que eu atendi e que o gestor ele tinha um problema muito sério com um funcionário que ia até a empresa. Então, o funcionário prestava serviço em outras empresas. E qual era o maior desafio? Esse funcionário ele não tinha cuidados com a higiene pessoal. Então, além de ir com a roupa
cheia de graxa, ele também não tinha um cheiro dos melhores. Se nós observarmos, é uma situação extremamente delicada e nós tivemos um resultado fantástico por simplesmente estruturarmos o feedback, né? Porque é um caso, era um excelente profissional e que tinha esse detalhe. Na época, o feedback ficou mais ou menos assim, né? O gestor chamou o funcionário do qual ele precisava dar o feedback e pontuou, vamos lá pelas etapas, vocês vão observar que eu vou passar pelas 3 etapas. E ele comentou para esse funcionário que ele era um excelente profissional, que ele era uma pessoa extremamente comprometida, dedicada, que todo o serviço que ele fazia, realmente ele fazia com muita excelência e que os clientes dos quais ele atendiam sempre elogiavam muito o trabalho técnico dele. E aí foi feita essa transição, então vocês vão observar que eu usei a letrinha E, né? Então que ele tem todas as características positivas. E para que essa pessoa que está lá na empresa, que ele está prestando serviço, olhe ele ainda com mais esse empoderamento, que respeite ainda mais ele, é extremamente importante cuidar da forma de que ele estava se apresentando. Porque quando você chega na empresa com a sua roupa suja, seu uniforme sujo, às vezes o teu cabelo que está um pouco bagunçado, a pessoa que vai estar te recebendo, talvez ela não dê o devido respeito a você enquanto profissional quanto você merece, porque você realmente é um excelente profissional e estar com o teu uniforme sujo, não estar, né, cuidado com o cabelo, às vezes até mesmo a questão de cheiro, eu sei que teu trabalho sua muito, né, então tudo isso faz com que a pessoa muitas vezes não te respeite, não valorize como você é enquanto profissional, que é um profissional de excelência. E eu sei que você vai tirar isso de letra e eu quero que enquanto você esteja lá atendendo esses profissionais, ele olhe para você como realmente um profissional de excelência do qual você é. Posso contar contigo? Então, se você observar, nós passamos pela estrutura, levou aí talvez 2 minutos, nem sei se isso, para passar as informações que nós gostaríamos de passar para esse profissional. Qual foi o nosso resultado? A pessoa veio já a partir do outro dia com o uniforme extremamente limpo, uma pessoa que veio com cuidado, assim, fora de série. A empresa, por ter visto essa mudança dele, pagou posteriormente todo um tratamento dentário, né, porque ele também tinha alguns problemas no dente, para valorizar ainda mais esse profissional bom que ele tinha. Então, quando nós seguimos uma estrutura, quando nós pegamos esse tempo, esse time, quando nós temos uma comunicação clara e objetiva, o feedback é altamente eficaz. Então, me conta aqui se você tem usado essa estrutura, se você já conhecia ou se você tem dificuldade nesse tema e deseja aí aperfeiçoar a sua comunicação e o seu feedback, eu posso te ajudar. Só me mandar uma mensagem e eu estarei te ajudando para que você, como gestor, tenha resultados aí muito acima da média.